que a gente consegue tentar. Tem uma pessoa que não apareceu, que eu gostaria de lembrar, que é a Nádia Maria Ferreira Sério, que na fundação e que teve bom, para mim, eu acho que para quem tem ele junto, um papel muito importante, o trabalho dela de história da psicanálise no Rio de Janeiro, especificamente história da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, uma tese que ela defendeu na Universidade Federal Fluminense, na época, e que foi um dos disparadores, pessoalmente para mim, mas acho para outras pessoas também, digamos, do imperativo de criar espaço e caminho para colocar essa história da psicanálise no Brasil, não só em pauta. Isso, Nádia Maria Ferreira Sério. Agora a gente vai dar prosseguimento à última parte, né? E que é exatamente de nós para amanhã. Então, quem quer começar? Beatriz. Será que tem como ligar essa luz? Quem está assistindo? Oi, gente. Gostaria de agradecer a Salete pelo convite para falar aqui hoje, ao CD, e aos colegas aqui presentes pela atenção e escuta. Que privilégio estar nessa mesa para tratarmos da memória do futuro de nossa instituição. Eu fico meio nervosa de falar em público, mas a Salete me falou com veemência que era algo informal, uma conversa. Então eu fico bem mais à vontade aqui de estar falando com vocês. Então, vamos lá. No EBEP se entra membro. Não é membro associado, não é membro em formação, não é candidato a membro. No EBEP se entra membro. Isso não é pouca coisa, carrega um peso simbólico que eu evidentemente senti. Entrei no EBEP recém-formada, na Faculdade de Psicologia, e acredito que por algum tempo fui o membro mais jovem daqui. Eu acho que ainda sou, né? Enfim, eu sou que o Rodrigo tem 29, eu tenho 27. Tanto em termos de idade quanto de percurso na psicanálise. Uma vez eu li que a entrada na instituição de psicanálise implica numa regressão natural, na qual o jovem analista se sente uma criança entre adultos. Acredito que foi assim um pouco como eu me senti. Via diante de mim um mar de títulos acadêmicos e tempo de estrada, enquanto eu só tinha meu diploma e um ano de clínica debaixo do braço para falar por mim. Essa regressão, porém, foi descrita em um relato sobre a experiência de um candidato que entra numa instituição que oferece uma formação escolástica no modelo IPA, e que por isso impõe francamente esse tipo de dinâmica vertical. Não trazia a especificidade de um membro que já entra membro totalmente dentro da instituição, com todos os direitos e deveres atribuídos. Se não pela verticalização, por que será que eu me sentia assim também? Fico me perguntando até hoje quais foram e quais são os efeitos da minha entrada no EBEP. Espaço ao qual me escolhi me vincular por convicção no projeto de pensar uma psicanálise política e interlocução com outros campos de saber, que se permite constranger por eles e que se posiciona criticamente ao modelo de formação e instituição, prezando pela singularidade do trajeto de cada um na psicanálise e não pela subordinação. A formação não significa realizar certo número de disciplinas ou fazer análise e supervisão com as pessoas certas. Isso é outra coisa, sei lá, esquema de pirâmide, não sei. Para tentar responder a essa pergunta que proponho, a de quais foram e são os efeitos da minha entrada aqui no espaço, peço a ajuda de vocês. Vou recordar minha curta história aqui no EBEP e convido os colegas a comigo construir agora, dialogando em conjunto alguma elaboração. Eu localizo o início da minha procura pelo EBEP num tempo antes mesmo de conhecer a instituição. Foi já na graduação, quando em estágio ocorreu uma situação que colocou para mim um evidente problema. A cena foi a seguinte.
No Hospital Dia acontece uma reunião. Frequentadores e equipe técnica colocam questões e propostas a serem discutidas sobre o funcionamento do espaço. Há uma ordem a ser seguida, um de cada vez, conforme as inscrições dos pontos. Bem neurótico. Só que era aniversário de uma frequentadora, uma mulher negra, que demandava falar logo, subvertendo essa ordem. Ela demanda uma vez, um técnico barra. Outra vez, novamente barrada por ele. Na terceira ou quarta insistência, ela diz que ou a deixavam falar ou ela iria embora. Esse técnico faz um gesto em direção à porta. A frequentadora se retira, se sentindo expulsa. E expulsa como mulher negra. Fiquei tomada pelo ocorrido, que foi retomado depois da reunião de equipe do Hospital Dia. Tal técnico que fez o gesto, ao ser interpelado por sua intervenção, disse que escutava a frequentadora, não como uma mulher negra, mas como sujeito inconsciente. Que essa categoria não era compatível nem com gênero, nem com classe, nem com racialização, nem com nada que faz parte do que consideramos produção da ordem política da organização social. Sem entrar no mérito da validade da intervenção, a gente pode até conversar depois, enfim, gostaria de saber o que vocês acharam. Essa fala defensiva do técnico no momento de discutir a situação gerou em mim uma crise de referência. Se a psicanálise desconsidera a política, a psicanálise então serve a quem e ao quê? Talvez não fosse mais esse o meu caminho. Foi quando, ano depois, ocorreu o terceiro encontro internacional Psicanálise Política, Poderes e Subjetivações da PUC. E pela primeira vez escutei algo que começou a promover uma reorganização subjetiva em torno da crise causada no estágio. Escutei a fala de diversos psicanalistas implicados, amalgamando uma psicanálise com os fenômenos políticos. A fala de um psicanalista em específico brilhou para mim. A de Tamia Ayushi, que depois retornou ao Brasil para lançar o Psicanálise e Hibridez, livro que deu ensejo à minha monografia sobre o embaraço da psicanálise quando o assunto é gênero. Nessa altura, ele fez uma fala de lançamento, tanto no FRJ quanto no ABEP, e foi aí que conheci a instituição e seu trabalho de psicanálise implicada, com a organização horizontal dos membros. Com grande alívio, minha busca finalmente encontrou seu objeto. Desde então, comecei a sonhar em participar do trabalho aqui. Eu vou poupá-los do meu tempo demasiadamente estendido lidando com a dúvida obsessiva sobre me candidatar ou não ao EBEP e pular para a parte em que eu finalmente envio minha carta e, enfim, faço a entrevista. Eu fiquei uma pilha de nervos e tive certeza de que não iria passar. Afinal, não tinha uma trajetória acadêmica sólida, como tem muitos dos membros aqui, tinha respondido à pergunta sobre as dificuldades como terapeuta, que havia escrito na carta com honestidade. Não era uma crise subjetiva com a clínica apenas, ocorreu também que naquele ano eu resolvi tirar umas férias, e sem organização financeira possível, e criei um rombo das minhas economias por isso. E eu falei disso na entrevista. Achava que a questão material era pouco relevante e interessante naquele contexto. Além disso, expus para a comissão de psicanalistas sérias e elegantes, dentre as quais estava a presidente da instituição, a Leila, que se tornou uma querida amiga, que estava animadíssima para cair na folia no carnaval e para torcer para a seleção na Copa do Mundo, quando disseram que esses eventos atrapalhariam o calendário da instituição e retardariam a assembleia para discutir a minha candidatura. Sem falar das séries de piadinhas que me é característica de fazer quando eu fico muito nervosa com algo. Qual minha surpresa quando minha candidatura foi aprovada? Fiquei extremamente feliz, mas logo veio, como é comum de vir, o revés. Ao iniciar os trabalhos, fiquei muito animada, porém, já no primeiro GT, tive a confirmação de que minhas contribuições não vinham do mesmo nível de maturação do estudo, nem de elaboração dos temas que é dos colegas. Entrei em desespero e me inibi. Pensei comigo mesma que devia me provar uma adulta entre os adultos, que não poderia deixar que vissem de modo algum que eu era uma criança entre eles. Lembro até hoje de quando, em um evento do espaço, ouvi o diálogo entre um membro e um jovem analista e mestrando que estava considerando ingressar no ABEP. O membro aconselhou: depois de terminar o mestrado, manda sua carta então. O que poderia ser compreendido como:
termine uma coisa trabalhosa para só depois se arvorar em outra, para mim, pensando junto com meus botões paranoicos, foi: se você não tiver nenhum título acadêmico, então não estará mesmo a par do que fazemos aqui no EBEP. Logo, não ouse entrar aqui sem isso. Veio então como uma imposição a ideia de ir atrás do mestrado. Ao menos isso eu teria para me proteger da óbvia discrepância entre mim e os colegas. Eu tinha bem poucos pacientes à altura do meu ingresso, então tratei de entrar no máximo possível de atividades do espaço. Vivi intensamente minha entrada no EPEP. Isso foi rico e importante para que eu me inteirasse do funcionamento da instituição. Era entusiasmante conhecer tantas coisas novas e interessantes. Ao mesmo tempo, era angustiante ficar me defrontando com o tanto que me faltava para estar familiarizada e apropriada daquilo que me era apresentado. Em cada atividade que ingressava, uma nova tentativa de esconder isso que achava ser uma grande falha, meu lugar nesse percurso. Não sabia como estar no EBEP sem ser trabalhando muito, porque precisava me provar, porque não tinha uma longa história na psicanálise, porque me sentia muito defasada, e se eu parasse de contribuir da maneira que eu podia, com o meu tempo e trabalho, parecia que aí sim seria vista pelo que eu era, uma criança entre adultos, e que isso não era adequado para ser membro do EBEP. Essa intensidade, em dado momento, infelizmente, gerou uma estafa, e tive que aos poucos ir me retirando para depois ir me colocando novamente, dessa vez de um jeito diferente. Outro espanto foi quando, após algum tempo correndo nessa roda de hamster, em análise dei conta de que todo mundo via minha posição. E ninguém achava nada disso, apenas estava vendo. Que sabia que eu estava recém-formada na minha entrevista, e ainda por cima fiz piadinhas, falei do carnaval da Copa. Não me escondi assim, e ainda assim fui aprovada. Grande libertação. Parei de tentar me esconder e de tentar provar-se algo que eu não era, e me autorizei a então fazer no espaço as coisas que eu achava interessantes. Olho para o tanto que me falta e me dá um alívio e animação, porque existem de sobra coisas interessantes dentro do campo para conhecer. Hoje acredito que pertenço ao EBEP a partir do meu lugar, do qual gosto bastante e o qual não tenho mais a intenção de esconder. Singular e próprio. Uma principiante com a sua criança no adulto presente, operante e algo orgulhosa dela. Sou feliz com a minha escolha nessa instituição e com o trabalho que vemos fazendo aqui. Um desfecho positivo ao final para esse revés. Enfim, claro que todos temos nossas neuroses. Reeditamos e repetimos nossos embrólios sempre que há oportunidade. Porém, me pergunto se algo do nosso ambiente não intimida e propicia esse tipo de fantasia de insuficiência. Se não podemos cuidar disso de alguma maneira, acompanhando os membros recém-ingressos e principalmente aqueles mais jovens do percurso. Aproveito o espaço cedido a mim para lançar essa proposta, sobre a qual estive há algum tempo pensando. A de conversarmos sobre a criação de algum dispositivo específico para isso, para acolher e acompanhar nossos novos membros, em especial aqueles que estão no início e que pretendem brincar. Não sei o que vocês pensam. Acredito que isso será também bem necessário quando implementarmos as ações afirmativas para membros. Teremos que ter um termômetro muito bem afinado para as modificações e turbulências no instituído, em como essas coisas serão sentidas pelos novos colegas, e para isso precisaremos de um espaço para que essas questões sejam tratadas em específico, um campo aberto para essa escuta e trabalho. Aproveito para ressaltar meu uso de quando e não se, ao falar das ações afirmativas, porque defendo que devemos. Enquanto membro representante do amanhã, no EBEP, faço também esse apelo para darmos o pontapé inicial nesse trabalho para ontem. Acho que é isso, gente. Obrigada. Fechando. Sempre melhorou? Melhorou. Alô? Alô? Obrigado. Alô, Paulo. Também queria agradecer o convite da Salete, né, e a todos que falaram. É sempre bom ouvir, né, o percurso dos outros colegas. E, alô?
Será que precisa de outro? Alô? Fala aí, acho que agora Ah, deu tá com certo. pouca bateria. Ah, Tem que pegar outro. bem, oi. Alô? Pronto. Para quem não me conhece, né, me chamo Rodrigo. Eu, para falar assim, eu tenho pouco tempo de EBEP, né, mas para falar, talvez eu decidi falar um pouco também de como eu cheguei, né, no EBEP. E eu acho que isso está bem ligado com a minha relação com a psicanálise, né, em geral. E então eu resolvi falar um pouco sobre isso. Eu me formei na PUC em psicologia, né, eu me formei em 2019. E a PUC é um espaço assim, que tem bastante da psicanálise, né? Muitos professores são psicanalistas, e desde sempre eu criei um interesse assim, por psicanálise, mas que eu não aprofundei muito durante a minha graduação. Eu fui aprofundar mais depois. É até bom que a Isabel está aqui, que foi um dos primeiros contatos com a psicanálise, foi muito positivo, né, nesse sentido. Mas eu acabei não entrando muito na psicanálise durante a graduação porque, de certa forma, eu fiquei um pouco em choque com a quantidade de abordagens, né, que existem dentro da psicologia. É um campo muito amplo que eu não imaginava que era tão amplo. Eu não conhecia nada de psicanálise, eu não conhecia nada das diferentes abordagens, né? Então, é aquela paralisação assim de você oferecido vários caminhos sem saber qual seguir. E o que eu sabia desde o início é que eu queria muito trabalhar com crianças, assim, eu acho que eu tenho uma grande empatia pelo sofrimento infantil, então, para mim, naquela época, como eu não conhecia nenhuma abordagem, eu não pensava muito nisso, mas nesse objetivo que era trabalhar com crianças. E aí surgiu uma oportunidade de estagiar num projeto com crianças em TCC. Então, inicialmente, eu entrei nesse estágio, né, que foi uma boa aprendizagem, assim. Eu aprendi a trabalhar foi um projeto de educação socioemocional com crianças e com os responsáveis. Foi lá no Complexo Esportivo da Rocinha, no Instituto Reação. Então, foi uma grande aprendizagem, assim, para mim, lidar com responsáveis, lidar com as crianças. E naquela época, né, a gente tem muita insegurança, né? A gente não é formado, como é que a gente está lidando com os seres humanos, né? Então eu tinha uma supervisora muito boa que de certa forma me orientava, né, nesse sentido, muito atenciosa, uma ótima profissional, uma ótima supervisora, uma ótima professora. Então eu sinto que a minha transferência foi muito mais com essa supervisora do que com a abordagem em si. Isso também dificultou um pouco essa minha aproximação da psicanálise nesse primeiro momento, porque existe muito essa divisão, né, entre o pessoal da TCC e o pessoal da psicanálise, né, tem muitos embates ali, o que eu acho que é uma pena, né, porque eu sinto que deveria haver uma comunicação melhor, apesar de eu saber que são áreas bem diferentes, né. Então, isso dificultou muito a minha aproximação nesse primeiro momento, mas eu sempre tive essa curiosidade sobre a psicanálise. E eu só fui perceber, assim, que a TCC não era para mim quando eu comecei a atender no SPA, que eu também entrei na equipe, né, dessa professora, e aí eu comecei a criar um desconforto muito grande pela abordagem, porque essa coisa, né, de planejar como é que vai ser a próxima sessão, que material trazer, eu sentia que era uma coisa muito diretiva, muito pedagógica, que não gostava. Então foi aí que eu comecei a perceber que eu não queria a TCC e resolvi, depois de formado, entrar mais na psicanálise, que eu sempre tive aquela pulga atrás da orelha, né? Então, eu já sabia como era o atendimento de TCC com crianças, eu queria saber como é que era a psicanálise, porque eu sabia que era diferente. E aí eu entrei nessa especialização que é psicologia clínica com crianças, tem essa vertente mais psicanalítica. Foi muito bom, apesar de ser tudo, 99% do curso ter sido online, né? Porque eu fui no primeiro encontro, né? Que foi mais uma introdução, assim, e depois veio a pandemia e foi tudo online.
mas ainda assim foi possível de acontecer e foi um aprendizado muito bom. Aprender autores como Winnicott, Melanie Klein, né? E eu acho que quando a gente aprende a trabalhar com crianças, né, a gente aprende muito também a trabalhar com adultos, né? Porque uma das primeiras coisas que a gente aprende é a separar o infantil da criança, né? O infantil tá no adulto, está em diversos aspectos assim da vida. Então, e aí eu conheci esse professor que sigo até hoje num grupo de estudos, né, com ele. Também entrei na SBS, a Sociedade Brasileira para a Solidariedade, em que eu também continuo até hoje atendendo e tendo supervisão em psicanálise, mas sempre querendo aprofundar mais assim, né, minha interação com a psicanálise. E aí eu já sabia também que a formação em psicanálise era diferente, né, não era se pensado assim numa questão curricular. Também sabia que tinha várias sociedades assim muito rígidas, que eu também não queria me aproximar. E aí esse professor me indica a EBEP, justamente pela questão horizontal, né, por toda essa liberdade maior no que é possível de estudar, né? Então, foi assim que eu conheci a EBEP e eu também queria ter essa troca com colegas que se interessam por psicanálise, psicanalistas e saber também o que está se estudando em psicanálise contemporaneamente, a relação com a política. Então, eu sou muito feliz assim, de ter me encontrado na IBEP, ter me encontrado na psicanálise, né? E, eu sei que eu sempre bato nessa tecla, né, da formação, porque eu também entrei na IBEP procurando, de certa forma, uma formação, não aquelas no modelo hierárquico, mas uma formação. Então, apesar da IBEP dizer que não oferece formação, eu me pergunto, né, que formação é essa que a gente está chamando de formação, né? Porque é uma formação, de certa forma, eu gosto de acreditar que sim. Então é isso, é isso que eu tinha para trazer. Eu tenho que ser bem sucinto e objetivo, né? Então ninguém aguenta mais. Enfim, bom, eu vou estudar um pouquinho, vou falar brevemente da minha história, mas muito brevemente, depois vou falar uma outra dimensão que eu queria trazer aqui, né? Bom, eu entrei na psicanálise aos 18 anos como analisando, né? E como necessidade por uma questão de crise de escolha profissional. E, na verdade, não era apenas uma crise de escolha profissional. A crise de escolha profissional era o topo da história, né? Então, desde muito criança, eu estudava música, eu tinha um pendor muito grande para música, eu tocava piano antes de aprender, e depois, no meio do caminho, tinha a ideia de ser psiquiatra. Bom, eu não fiz nem uma coisa nem outra. E esse foi o motivo também da crise da confusão, né? Bom, agora eu vou pular tudo isso, porque, bom, é claro que eu estou aqui porque eu pertencia a uma instituição psicanalítica, entrei em dissenso político com essa instituição, fiquei lá muito tempo porque eu exerci alguns cargos lá, né? Como coordenador de grupo de formação, dei aula, tudo, enfim. Mas chegou um momento que eu achei que não dava mais. Aí saí, fiquei independente, né? sem vinculação durante um tempo. Veio a pandemia, e aí eu adiei. A minha ideia era vir para o EPEP, né? Chegar, fazer a entrevista, mas eu achei que com a pandemia isso seria online, sei lá, fiquei imaginando. Sim, não havia possibilidade de ter contato, né? Falei, não, vamos deixar passar a pandemia, eu não estou com pressa, eu já estou grandinho, então dá para esperar com calma, e assim foi. Então eu entrei para o EBEP, acho que faz 2 anos, se não me engano, né? E bom, eu dei um salto muito grande nisso tudo, né? Porque eu queria compartilhar com vocês um pouco, porque suscitou para mim esse convite, né? Desculpa. O que suscitou para mim esse convite de estar aqui hoje falando, né? E como eu tenho uma ligação muito grande com a dimensão estética da vida, eu deixei que algumas coisas que começassem a vir até mim em termos de imagens sonoras, imagens visuais, né? Lembranças, memórias, né? E pensando nessa questão da memória do amanhã. Memória do amanhã é um paradoxo, né? Porque você só pode ter memória do que você já viveu.
No entanto, é um paradoxo estético, então ele é absolutamente possível. Ele, nessa dimensão estética, ele é absolutamente possível. Memórias do Amanhã é lindo, né, poético. Então, eu resolvi andar por aí, né, para falar aqui com vocês. Então, eu trouxe algumas memórias, algumas frases, algumas coisas que vieram a mim e que tem a ver com essa questão da memória do amanhã. O que eu estou fazendo aqui, né? Uma instituição, depois desse tempo todo, com a idade que eu tenho, né? E com um futuro que não é muito longo, né? Enfim, a primeira coisa é o seguinte: hoje, por acaso, isso também contribuiu muito para eu trazer essa minha questão desse jeito. Hoje seria, né? E seria aniversário do meu pai. Meu pai, não, já morreu, já faz muito tempo. E meu pai também foi um grande pendor artístico, né? Ele teria sido um violinista se não houvesse algumas questões da vida dele. Bom, então, hoje, achei essa coincidência muito interessante, né? Ela me alimentou para essa questão de eu ficar pensando sensorialmente, sabe? Então, hoje seria aniversário do meu pai. Outra coisa que eu achei interessante é que no cartazinho que o Roberto produziu, nessa rodada aqui, nessa mesa aqui, né, está escrito o seguinte: fazer o presente e o futuro, e fazer-se o presente e o futuro. Então, isso ressoou muito para mim, exatamente por isso. Depois eu vou fazer as ligações, tá? Esse fazer-se o presente e o futuro. Bom, meu pai era uma pessoa com uma vitalidade muito grande. Ele morreu bem idoso e muito vivo. Outra coisa que veio à minha mente também foi o seguinte: eu me lembrei de uma frase de uma senhora muito idosa, já nos seus 90 anos, e bem, assim, muito lúcida, mas muito, como foi dito hoje aqui, a natureza é muito injusta, né? A natureza estava sendo bastante injusta com ela, do ponto de vista biológico, mas mentalmente muito boa, e que disse o seguinte: tenho planos para o futuro. Essa senhora é a doutora Elisa da Silveira. Embora eu não seja junguiano, eu admiro bastante, né? Tem como não admirar uma pessoa como ela. Então, todas essas... e outra coisa, né, que eu fiquei pensando: eu sou um novo membro. Mas se eu mexer nessas palavras, eu pensei assim: eu não sou um membro novo, mas eu sou um novo membro. E esse paradoxo é muito interessante, porque eu sou novo por um lado, mas não sou por outro. Bom, então, juntando tudo isso, eu quero dizer o seguinte: eu agradeço muitíssimo estar aqui com vocês, agradeço muitíssimo que o Roberto tenha me aceitado, porque isso só me ajuda nessa minha vitalidade, em toda esse processo de vitalização que eu fui recebendo por essas pessoas com quem eu convivi e com quem embora eu tenha conhecido a doutora Anitta, eu não convivi com ela. Não sou junguiano, sou freudiano e com todos os dobramentos freudianos, mas não tem como não citar aqui, né? Porque ela me veio, que me veio a foto dela, ela com aqueles óculos encarquilhada e falando isso: eu tenho planos para o futuro, nunca mais esqueci disso. Enfim, então eu queria compartilhar isso com vocês, desculpa, talvez seja emoção, e dizer o seguinte: eu tenho planos para o futuro aqui no evento. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, foi excelente, e a sua escolha não foi a tua, não. Entendeu? Foi de propósito, botar uma pessoa idosa na última mesa do jogo. A pessoa idosa é ótima. Se fosse eu, me revoltava. Então é o seguinte, vou falar rapidinho, não vou falar coisa nenhuma, mas as pessoas disseram assim: Salete, diga alguma coisa de você, né? Então eu vou dizer rapidinho, né? Seguinte, eu fui da Brasileira depois de 10 anos de análise didática com a doutora Rosa Beatriz, né? Eu frequentava o Brasileiro, fazia formação, e Margarida também. Então, Margarida, eu já na ocasião, já estava assistindo a aula do Joel, com o Pedro, lá no FJ, e eu também assistia na UERJ. E a Margarida me falou do EBEP, né?
Então, eu fiquei animadíssima, porque eu já estava lá assistindo às aulas com o Joel, já estava insatisfeita com a sociedade, então resolvi. Agora, a minha particularidade é que a minha entrevista para eu entrar na IBEP, primeiro eu fazendo parte da fundação, a minha entrevista foi no dia da Assembleia. Tá? Então, no dia da Assembleia, a Márcia Arana e a Regina Neri fizeram a entrevista, porque a Margarida me apresentou, né? E eu e algumas pessoas ficaram. Depois da entrevista, a Regina foi falar na Assembleia, né? Se eu ia ser aceito ou não. Então, eu fiquei do lado de fora com algumas pessoas e tinha uma pessoa disse assim, vamos ver qual é a fumaça que vai sair. Se vai sair branca ou preta. Né? Mas, graças a Deus, saiu branca. Abrimos fragmentos. Agora, só para terminar, e a gente vai fazer uma fraternização, a gente vai fazer 2 homenagens. Nelma, por favor, venha para cá. Vamos prestar meus óculos para você. Então, a gente vai fazer a homenagem à Zélia e vamos fazer a homenagem à nossa querida Cláudia. Cláudia, vem cá, Cláudia. Não, peraí. Então, vamos começar com a Nelma, né, fazendo a homenagem à Zélia. Zélia Quadriga. Zélia, querida, tá ouvindo? Tá ouvindo. Tá virada Tá pra virada. Abre o áudio. Ela está comigo. Abriu o microfone, Zé. Abriu? Olha, quando Não, não. você está aqui. Então. Não, mas acho que está dando para ouvir bem. Bem, agradecemos, eu estou falando agradecemos porque eu estou falando, mas estou falando aqui num texto que fui eu, Maria Helena e Margarida, que foi o convite da Salete para que nós fizéssemos uma homenagem à Zélia, uma homenagem que é de nós três, não é uma homenagem do EBEP Rio à Zélia Vilar. Então, eu vou ler, porque é um texto para eu não fazer minhas associações e devagar e falar em meu nome. Eu vou falar em nome de nós três, Margarida, Maria Helena e eu, e em nome do EBEP Rio. Tá? É uma homenagem do EBEP Rio à Zélia Vilar. Tá? E o título que a gente ficou foi Zélia, mulher de espírito livre, inquieto e que sabe da arte de viver. Zélia Vilar, artista visual, psicanalista, torna-se membro do EBEP entre 2000 e 2001 e tem muitas histórias para contar desde sua trajetória de Natal, cidade onde nasceu e cresceu, sua ida para Fortaleza, onde foi fazer medicina, de lá para São Paulo como médica, onde atuou com crianças, de lá para Paris, onde se tornou psicanalista e filiou-se à Sociedade Psicanalítica de Paris em abril de 1977, onde atuou atendendo crianças. De Paris, Zélia veio para o Rio com outros psicanalistas e amigos do Nordeste brasileiro, como Carlos Glicéia, Fernando Rocha, Jurandir Freire Costa e Romildo Barros. Encantada pelo Rio, especialmente pelo Leme, aqui exerceu a psicanálise, escreveu e publicou sobre sua experiência no atendimento de crianças. Cito aqui o artigo Quando a análise de crianças revela o inconsciente dos pais, no livro Psicanálise, Ofício Impossível, coordenado por Joel Birman e Marcelo Damião. Fez-se artista visual e expôs seus trabalhos,
Posições em 2004, nessa exposição, e o corpo da linha em 2005, como se encontra registrado na Enciclopédia Itaú-Cultural de Arte e Cultura Brasileira. E deixou de presente para a instituição, quando retornou a Natal, este quadro que nós temos ali. Além, gente. De mais não consegue. Zélia cultiva a arte de viver bem, com amigos e amigas de várias partes do Brasil e da França. O seu mundo, povoado de histórias, fantasias, sonhos e projetos, que busca agora realizá-los em Natal, além de manter-se ativamente implicada com o EBEP Rio. Nossa homenageada exerce sua liberdade como poucos nos vários espaços em que habita e circula. Destacamos este traço de nossa querida Zélia em sua entrada no EBEP. Manteve-se em estreita relação de amizade com seus amigos que vieram de Paris para o Rio, mas não os seguiu, filiando-se na mesma instituição de psicanálise. Sua escolha foi o EBEP. Achamos importante destacar sua escolha e decisão. Aqui se mostra presente, implicada, participando ou não dos CDs, comissão de jornada, grupos de trabalho, eventos e assembleias ao longo de todos estes 25 anos da instituição. Destacamos aqui uma mesa redonda em que a Zélia, artista e psicanalista, expôs alguns de seus trabalhos, acompanhado de uma conversa com Joel Birma e o crítico de arte Fernando Cocchiarelli, sobre uma de suas inquietações que a acompanha e mantém aberto a aproximação entre experiência estética e experiência psicanalítica. Diríamos que não há Zélia sem os amigos e as amigas, não há Zélia sem as artes visuais, não há Zélia sem a psicanálise. Sua relação com a instituição é de liberdade, como vemos quando ela se dirige pessoalmente, de modo franco e direto, apresentando suas inquietações, assentimentos e discordâncias a nós, seus colegas. Assim também acompanha o movimento das artes, as exposições e a política do país e do mundo, exibindo seus desassossegos e suas inquietações, como constatamos em vários momentos, inclusive agora, quando ela está em Natal, no WhatsApp do EBEP Rio, Interlocuções. Com sua força de viver, sedenta em saber e descobrir mais sobre as coisas do mundo, apaixonada, eu não sei se é por violoncelo, se é colocado aqui violoncelo, mas um desses instrumentos, banhada por elos, Zélia manifesta suas preocupações com os destinos do país, do mundo e os destinos da nossa instituição. A você, Zélia, nosso carinho, admiração, alegria por sua presença. Um forte abraço da instituição. Beijos. Vai ter que falar agora ou não? Depois, né? Pode falar, Zé. Não, eu estou totalmente surpresa e inacreditável, não esperava. Estou chocada, digamos. Mas muito agradecida, muito feliz de escutar tudo isso que eu acabei de escutar e dizer que aqui em Natal é uma cidade muito pequena, onde a possibilidade de ter contato, seja na psicanálise, seja nas artes, é mais difícil, e é o que eu busco, mas o que me mantém, de fato, ativa, presente, é a convivência com as colegas do EBEP, em particular o grupo de estética e psicanálise, que é um grupo que
que merece parabéns, mais do que todo o grupo, aliás. Um abraço e um beijo para todos. Obrigada. Continuando a nossa homenagem, quem vai ser homenageado? Gente, foi muita alegria receber o convite para homenagear Cláudia. É diferente da Ana Beatriz, que fez percursos em vários cargos. Eu fui tesoureira uma eternidade, não é bem? Então, esse convívio com a Cláudia foi um privilégio. Hoje em dia, eu acho que nós podemos nos considerar grandes amigas. Eu acho que vou falar pouca coisa, porque todo mundo conhece Cláudia. Vocês também podem acrescentar, mas Cláudia é assim, Cláudia é confiança, Cláudia é a guardiã do estatuto e de nosso regimento, aquela que nos socorre. Nossa Cláudia, ela é um farol nos momentos difíceis, como na pandemia. Cláudia nos guia, nos leva a um lugar seguro, né? Cláudia é afeto, confiança, eu já falei, mas é afeto, é acolhimento. Cláudia é amiga, Cláudia é tudo de bom. É nossa querida Cláudia. A nossa doce Cláudia também, tá? Descendente não é dela. Vai dividir com a gente. E aí? Gente, muito obrigada. Esses 24 anos acompanhando vocês é algo assim bastante impactante na minha vida. É um pedaço da minha vida. Eu fiquei olhando ali quando vocês passaram o vídeo das jornadas. Em cada jornada que eu vi, eu até saí dali, cada jornada que passava era um momento da minha vida pessoal. Então, assim, é uma. Sabe, faz uma amalgamada de repente, né? Minha vida pessoal, Beto. Então, assim, a doce Cláudia já foi furacão, Cláudia já ela nem sempre é tão doce assim, às vezes ela vira estapafúria. Mas, assim, é um prazer estar com vocês. Eu acho que eu cresci muito como pessoa profissional, eu trouxe minha experiência. Mas a minha experiência pode melhorar bastante, está dentro. Então, assim, eu profissionalmente, né, dei um pulo, assim, então, na pandemia foi... Olha, a pandemia foi uma coisa terrível, eu fiquei muito panicada, até hoje eu ainda sou um pouco panicada. Mas, assim, o que eu pude crescer profissionalmente não tem medida. E vocês me deram esse espaço, né, de colocar a instituição online, de aprender a fazer coisas, aprender a fazer lives, aprender a mexer de tudo. Então, eu tenho isso para agradecer a vocês, que vocês confiaram que eu pudesse dar conta de vamos embora botar isso online, vamos ser a primeira a sair na frente. Leila, vamos embora, vamos fazer isso agora, está na hora. E vocês confiaram que dava certo e está dando certo até hoje. Muito obrigada pela confiança de vocês, gente. Obrigada. E agora, dando continuidade aos eventos, vamos confraternizar. Tomar um vinhozinho gostoso. E depois, claramente, para a nossa instituição que merece. Muito bom. Maravilhoso, parabéns.